Olá, mais uma aula de história e aqui é o professor Sandro. Vamos hoje falar sobre como a escravidão foi um processo muito importante para a formação do nosso país. O nosso país que teve vários nomes, lembrando de alguns deles, né? O Pindorama, a Ilha de Veracruz, a Terra de Santa Cruz, a Terra Papagales, Terra Brasília, até se tornar, a partir do século XIX, no Brasil. Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre escravidão. Esse quadro do Debré é muito importante. Mostra ali a situação dos escravizados esperando para serem vendidos. Vendidos assim como você vende animais numa feira. Essa era a situação dos escravizados no Brasil e isso durou mais de 300 anos. Segundo o Laurentino Gomes é o autor deste livro aqui, que chama Escravidão. Serão 3 edições desse livro. A primeira foi lançada em 2019 e as próximas em 2021 e 2022. É um livro que trata sobre todo o processo de escravidão. O Laurentino Gomes fala que vieram mais de 5 milhões e 800 mil negros para o Brasil da África para serem escravizados. Na viagem morreram mais de 700 mil negros. A quantidade de mortes era tão impressionante durante a navegação da África para a América que alterou até o hábito de alimentação dos tubarões, porque os mortos eram jogados no mar e os tubarões mudaram os hábitos deles para seguir os navios negreiros e, dessa forma, ganhar alimentação. Aqui, mais por curiosidade, é um site importante que fala os dados sobre escravidão durante todo o processo de tráfico de escravos, que durou mais de 300 anos, como eu já disse para vocês. E esse é o site, apesar do nome estar em inglês, ele tem a versão em português, e é interessante para a gente ver lá os infográficos, os mapas, detalhes sobre o navio negreiro. Se vocês tiverem tempo e condições, vale a pena acessar. É muito importante lembrar que a escravidão que aconteceu aqui nas nossas terras, no Brasil, na América, de um modo geral, é uma escravidão chamada de moderna. Por quê? Porque já tiveram outras escravidões antes. Escravidão no Egito Antigo, teve escravidão na Mesopotâmia, teve escravidão entre os negros, romanos. Houve muita escravidão ao longo da história da humanidade. Escravidão na China, certo? Mas o que nos interessa é a escravidão moderna. Por que é chamada de moderna? Porque aconteceu na modernidade, certo? A partir do século XV. Ok? Por que a escravidão aconteceu? De que maneira ela aconteceu? Por que ela foi do jeito que ela foi? Nós vamos estudar hoje. Lembrem-se, o que é a escravidão? Escravidão é aquilo que é propriedade. Um escravizado é propriedade de alguém. O escravizado não tem liberdade. É permitido ameaça e violência para manter o trabalho e a escravidão. E no quarto item, o escravizado é mercadoria, assim como um animal ou um objeto. Isso está na página 27 do material de vocês. Então, a escravização, ou a escravidão, foi um processo muito utilizado pelos portugueses para manter a colônia. Mas a escravidão começou antes mesmo dos portugueses chegarem à América. Em 1444, já houve leilão de escravizados lá em Portugal. Então, antes de acontecer a escravidão no Brasil, já havia escravidão na Europa, nessa escravidão moderna que eu falei para vocês. Então, os portugueses começaram a trazer africanos para o Brasil para produzir açúcar principalmente, porque eles já tinham habilidades com essa produção lá na África. Então os portugueses vieram e trouxeram os africanos a partir de 1530. E vejam, várias etnias foram escravizadas. Olhem no mapa as regiões de comércio de escravizados. O mapa está na página 28 também no material de vocês. Várias regiões africanas foram objeto de tráfico de escravizados, tráfico de pessoas negras, certo? Aqui é só para vocês terem a ideia das várias regiões da África que também sofreram um processo de escravização. No material não trazia ali a região do Moçambique, mas também foi objeto, inclusive depois de chegar no Brasil,
foram para Buenos Aires. Estão vendo as várias rotas? Aqui no Brasil, principalmente Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro foram os lugares que houve processo de chegada de escravizados. Mas é claro que os escravizados se espalharam por várias regiões do país também. Como os escravizados vieram de várias regiões da África, vieram várias etnias diferentes. O que são etnias diferentes? São culturas diferentes. Tinham língua diferente, hábitos alimentares diferentes, maneira de se vestir, maneira de se enfeitar, né? Tinham religiões diferentes. Então tudo isso se misturou no Brasil. Vejam nessa imagem de uma pintura do Debré, nós temos o povo monjolo, representado ali, o povo Mina, o povo de Moçambique, certo? No número 3, 4, 8 e 9. Vejam, tem até escarificações na pele. Escarificações são marcas feitas com objeto cortante. O povo Benguela, aqui o número 5 e 6, e o povo Calava, o item 7. Naquele site que eu indiquei para vocês, Slaves, lá no slide anterior, tem uma viagem dentro do navio negreiro. Um vídeo mostrando como era a situação dentro do navio negreiro. Se vocês tiverem curiosidade, vejam. Olhem como era organizada a disposição dos negros dentro do navio para aproveitar maior espaço. Então as condições das viagens eram horríveis. E imaginem que eles tinham que chegar aqui para serem comercializados. Então, ao mesmo tempo que eles eram tratados como mercadoria, eles tinham que chegar aqui com uma aparência boa. Então o cuidado era muito grande, então tinha que castigar, mas não podia castigar muito. Então por isso que imediatamente após a morte de qualquer um, eles eram jogados ao mar, para evitar que outros, se fosse uma doença, qualquer outra coisa, se contagiassem. Então, nesse caso, apesar de parecer que era uma viagem horrível, e era realmente muito horrível, eles tinham alguns cuidados, principalmente quando chegavam próximo ao Brasil ou ao lugar de desembarque. Aí eles eram tratados alimentados, feridas eram tratadas, né? O corpo era passado um óleo no corpo para eles brilharem e ter uma aparência mais sadia. Então, apesar de todo o maltrato, ainda existia um pouco de cuidado porque eles precisavam ser comercializados. Vejam os detalhes do navio na página 32 da caravela em que eles eram transportados. Vejam que a situação ali era de depósito de pessoas. E, claro, sofriam por conta disso. Aqui é uma curiosidade importante, aqui é chamado Cais do Valongo. Lembram lá que na imagem do Debré, que nós começamos a aula falando dela, era o comércio de Valongo, era um lugar em que os escravizados ficavam esperando o comércio. Aqui é o Cais do Valongo. Ele foi descoberto, olha que interessante, numa reforma do Rio de Janeiro recente para a Olimpíada e os Jogos da Copa do Mundo. Houve uma melhoria na região e aí quando fizeram uma escavação, acharam esse porto que estava soterrado, porque o Rio de Janeiro teve vários aterros, né? O Rio de Janeiro aumentou o tamanho dele em direção ao mar. Então esse lugar tinha sido aterrado. E aqui foi um lugar onde mais de 1 milhão de escravizados foi desembarcado no Brasil. Então foi o porto de maior movimento de tráfico de escravizados na modernidade de todo o mundo. Hoje, é claro, é um marco histórico no Rio de Janeiro, é patrimônio do Brasil, tem inclusive um pelourinho lá ao fundo, um lugar onde se castigavam os escravizados, que é muito importante para a história do país. Hoje é um ponto turístico no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, patrimônio histórico e um lugar de muita reflexão e observação. Aqui, a parte mais importante da aula é o momento de falar sobre o processo de resistência à escravidão. Como é que os negros escravizados resistiram e deixaram muitas vezes de ser escravizados? Uma das formas mais importantes era o quilombo. É claro, também tinha recusa ao trabalho, só que, é claro, o negro sofreria castigos. E tem que lembrar uma coisa sobre os castigos. O castigo não podia ser muito grande, porque, afinal de contas, o dono tinha
pago pelo escravizado, então não podia matar, né? Existiam até leis no Brasil na época proibindo o castigo muito grande, porque era uma mercadoria de alguém que estava sendo estragada, digamos assim. Desculpe usar esse termo, né? Outra forma de resistência foi o quilombo. O quilombo era mais legal, porque era um lugar em que os negros se refugiavam, né? Se escondiam e tinham possibilidade de plantar, colher com muita liberdade, até poder casar com quem eles quisessem. Lembrem que o casamento foi controlado pelos donos dos escravizados. Então, uma pessoa que era propriedade de outra não podia escolher com quem casar. Inclusive, os filhos eram novos escravizados. Muitos negros evitavam ter filhos justamente para não ter mais pessoas sofrendo, certo? Então, evitar ter filhos era uma forma de resistência à escravidão, inclusive. Muitos negros eram forçados a casar com outros para que tivessem filhos e dessa forma, então, mais escravizados e o dono ia ter muitos lucros. Outra forma de resistência foi a capoeira. Está lá na página 34 do material de vocês, certo? Então a capoeira hoje é considerado um esporte, mas na época era uma brincadeira que os escravizados faziam para disfarçar que estavam se preparando para a luta. A capoeira no começo era um disfarce. Os escravizados não falavam que estavam lutando capoeira. Eles estavam fazendo uma brincadeira depois do trabalho, usando lá os instrumentos de percussão, e dessa forma eles estavam construindo uma grande maneira de resistir a todo o sofrimento por que eles passavam. Outra forma de resistência era a religião, certo? Os negros tinham a sua religião, eram várias religiões que foram se misturando e finalmente chegou no candomblé, que é a religião afro-brasileira mais conhecida, mas a Umbanda também é, só que a Umbanda veio depois do fim da escravidão. O candomblé aconteceu durante a escravidão e é também fruto de uma mistura muito grande das religiões que vieram da África para o Brasil, certo? Então, uma forma de resistir à escravidão era misturando a religião, que chama de sincretismo. Ao mesmo tempo que eles estavam lá fazendo oferendas a seus orixás, né, que é assim que eles chamavam as suas entidades, eles disfarçavam dizendo que estavam se referindo aos santos católicos. Teve também, né, o ataque a fazendas, queimar plantações, teve também morte, infelizmente suicídio, e muita fuga que às vezes não ia acabar num quilombo, uma fuga que ia para um lugar, até para uma aldeia indígena, ou mesmo se refugiar sozinho no meio do mato, certo? Então essas foram as formas de resistência que os negros ofereciam contra a escravidão. Vamos lá às atividades. Lembrando que o nosso assunto é um assunto importante, porque a escravidão durou no Brasil mais de 300 anos e influenciou muito a cultura brasileira. Não podemos esquecer disso. Olhe uma canção de um músico chamado Gilberto Gil, que é muito importante nessa época de isolamento social. Vamos lembrar da música? Chama Andar com Fé. E a música tem um refrão assim, ó. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá lá. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre essa canção e fazer as nossas atividades. Ok?